Ter intenção não limpa a casa, mas esse segredo que ninguém conta limpa e organiza. Existe uma mentira silenciosa que muitas pessoas carregam dentro de casa, todos os dias, sem perceber. A ideia de que querer já é suficiente. Você olha ao redor, vê a bagunça, sente aquele incômodo que aperta o peito e pensa: eu preciso mudar isso. Amanhã eu começo. Semana que vem eu organizo tudo. E naquele momento parece verdadeiro. Parece que agora vai, mas o amanhã chega e a cena se repete. A louça continua acumulada na pia. As roupas ainda estão espalhadas pela cadeira. A mesa continua cheia de coisas que não deveriam estar ali. E o pior não é a bagunça. É o que ela começa a despertar dentro de você. Um peso silencioso. Uma culpa que vai crescendo aos poucos. Uma sensação de estar sempre devendo algo, até para você mesma. Porque no fundo, você sabe que não é falta de vontade. Você quer uma casa limpa. Você quer organização. Você quer sentir paz quando entra no seu próprio lar. Mas então surge a pergunta que incomoda. Se eu quero tanto, por que nada muda? E é aqui que entra uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer, mas que pode mudar completamente a sua forma de enxergar isso. Intenção não limpa a casa. Intenção não organiza armário. Intenção não lava a louça. Intenção não tira a bagunça do lugar. Intenção é importante, mas ela é só o começo. Ela nunca foi o que transforma. E enquanto você continuar acreditando que querer é suficiente, você vai continuar presa no mesmo ciclo. Você tenta, começa, se esforça, mas para no meio do caminho. E não porque você é fraca, não porque você é desorganizada, mas porque você está tentando mudar sua vida baseada em sentimento e não em estrutura. A verdade é que a maioria das pessoas não vive no caos por falta de capacidade. Vive porque nunca aprendeu o que realmente mantém uma casa em ordem. E sem perceber, a casa deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser um lembrete constante de tudo que ficou para depois. Mas existe um segredo simples, silencioso e extremamente poderoso, que muda completamente esse cenário. Um princípio que não depende de motivação, não depende de energia e nem de um dia perfeito. E quando você entende isso, você para de começar 1000 vezes e finalmente começa a sustentar. Juliana tinha 36 anos e vivia com a sensação constante de estar tentando correr atrás da própria vida, sem nunca conseguir alcançar. A casa dela não era suja, mas também nunca estava em ordem. Era aquele tipo de bagunça que não explode de uma vez, mas vai se acumulando em silêncio. Um copo deixado na mesa, uma roupa que não foi guardada, um papel que ficou ali só por enquanto. E quando ela percebia, já não era mais uma coisa, era tudo. Todos os dias, Juliana acordava com uma intenção muito clara. Hoje eu vou organizar minha casa. E por alguns minutos, ela realmente acreditava nisso. Mas o dia começava. O celular puxava sua atenção. As responsabilidades chegavam. O tempo passava rápido demais, e quando ela finalmente tinha um momento, já estava cansada. Então, vinha o pensamento mais comum de todos. Depois eu faço. Só que esse depois nunca chegava. E quando a noite vinha, a casa continuava igual. Ou pior, foi aí que algo começou a se repetir. Todos os dias, sem que ela percebesse. Um ciclo silencioso, mas extremamente poderoso. Ela queria mudar, então tentava. Tentava, mas se cansava. Se cansava, então adiava. Adiava. E sentia culpa. E a culpa fazia ela querer tentar de novo no dia seguinte. E assim, tudo recomeçava. Intenção, tentativa, cansaço, abandono, culpa, nova intenção. Esse ciclo parece inofensivo, mas ele destrói qualquer possibilidade de constância, porque ele te faz acreditar que o problema está em você. Você começa a pensar que não tem disciplina, que não tem força de vontade, que não consegue manter nada. Mas a verdade é outra. O problema não é você. O problema é que você está tentando organizar sua casa baseada em esforço, quando o que realmente sustenta a mudança é estrutura.
Enquanto tudo depender de como você se sente, vai existir dia bom e dia ruim. E no dia ruim, nada acontece. E a casa responde exatamente assim, instável, cansada, sempre recomeçando do zero. Juliana só começou a sair desse ciclo quando percebeu algo simples, mas que mudou completamente a forma como ela vivia. Ela entendeu que não precisava tentar mais. Ela precisava parar de depender da tentativa e começar a construir algo que funcionasse mesmo quando ela não estivesse bem. E foi nesse momento que ela descobriu o que realmente limpa uma casa e mantém ela organizada sem esforço constante. O dia em que Juliana começou a mudar não foi especial. Não teve motivação, não teve energia extra, não teve aquele impulso de agora vai. Foi um dia comum, exatamente como todos os outros. Ela acordou cansada. A casa ainda estava bagunçada e a sensação de atraso ainda estava ali. Mas naquele dia, pela primeira vez, ela decidiu fazer algo diferente. Ela parou de olhar para a casa inteira. Parou de pensar em organizar tudo. Parou de criar listas enormes. Parou de se sobrecarregar antes mesmo de começar. E escolheu apenas uma coisa. Uma única coisa. Ela olhou para a pia e tomou uma decisão simples, mas firme. A partir de hoje, a pia não vai dormir suja. Só isso. Nada de promessas grandiosas, nada de mudanças radicais, nada de tentar resolver tudo de uma vez. Apenas uma regra. Naquela noite, mesmo cansada, ela foi até a cozinha e lavou a louça. Não porque estava com vontade, mas porque tinha decidido antes. E isso muda tudo. Porque quando você decide antes, você não precisa negociar depois. No dia seguinte, algo sutil aconteceu. A cozinha estava leve, organizada, silenciosa. E aquilo gerou uma sensação diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Juliana sentiu controle, não sobre a casa inteira, mas sobre uma parte dela. E isso foi suficiente. Foi então que ela entendeu um princípio que ninguém ensina de forma clara. Disciplina não nasce da força, nasce da decisão antecipada. Você não precisa acordar todo dia decidindo se vai organizar ou não. Você precisa decidir uma vez e repetir. Isso é um sistema. Um sistema é aquilo que funciona independente do seu humor, independente do seu cansaço, independente do seu dia. Ele não depende de você estar bem. Ele sustenta você quando você não está. E quando Juliana percebeu isso, algo virou dentro dela. Ela não precisava mais de motivação. Ela precisava de regras simples que eliminassem a dúvida. Porque toda vez que você precisa decidir, você se desgasta. E toda vez que você se desgasta, você desiste. Mas quando a decisão já foi tomada antes, você só executa. E foi assim, com algo pequeno, quase invisível, que ela começou a reconstruir não só a casa, mas a própria forma de viver. Porque quando você para de depender da intenção e começa a viver com base em decisões simples e repetidas, a bagunça deixa de ser um problema constante e passa a ser apenas algo que você resolve no caminho. Depois de alguns dias mantendo a pia limpa, Juliana começou a perceber algo que mudou completamente sua visão sobre organização. Não era sobre fazer mais. Era sobre deixar de criar bagunça. Porque até então, ela acreditava que precisava de tempo, energia e disposição para organizar a casa. Mas na prática, o que mais consumia tudo isso era o acúmulo. Pequenas coisas que iam sendo deixadas para depois. Pequenas decisões adiadas. Pequenos descuidos que no final do dia viravam um problema grande. Foi então que Juliana criou a segunda regra. Simples, direta, sem complicação. Tudo que eu usar, eu guardo na hora. No começo, isso parecia irrelevante, mas na prática, foi revolucionário. Antes, ela deixava para depois um copo na mesa, uma blusa na cadeira, um objeto fora do lugar. E cada depois virava um acúmulo invisível, que só aparecia quando já era grande demais. Agora, ela começou a agir diferente. Terminou de usar? Guardou. Saiu de um cômodo? Ajustou o que estava fora do lugar.
Passou por algo desorganizado? Resolveu na hora, sem esforço exagerado, sem transformar isso em algo pesado, apenas seguindo uma regra clara. E foi aí que ela percebeu algo que mudou tudo. Casas organizadas não são limpas, são mantidas. Elas não dependem de grandes faxinas. Elas dependem de pequenos retornos. Cada objeto que volta para o lugar evita uma bagunça no futuro. Cada ação simples economiza energia depois. A bagunça nunca começa grande. Ela começa pequena e cresce quando é ignorada. Juliana também criou uma terceira regra. Nada fica sem destino por mais de 24 horas. Louça, roupas, papéis, objetos. Tudo precisava ter um fim rápido. Ou guardava, ou resolvia, ou descartava. Mas não deixava mais acumulando. E isso eliminou completamente o efeito bola de neve. A casa não virava mais um problema impossível, porque nada chegava a esse ponto. Aos poucos, algo começou a mudar. A casa não estava perfeita, mas estava sob controle. E essa sensação mudou completamente o dia dela. Porque quando você cria regras simples, você para de negociar com a preguiça e começa a viver em um ambiente que responde às suas decisões, e não ao seu cansaço. Com o passar das semanas, Juliana começou a perceber uma mudança que ela não esperava. Ela ainda fazia as mesmas coisas, ainda lavava a louça, ainda organizava a casa, ainda cuidava da rotina. Mas, de alguma forma, ela estava menos cansada. E isso não fazia sentido no início, porque antes, só de pensar em arrumar a casa, ela já se sentia esgotada. Agora, ela fazia e não sentia o mesmo peso. Foi então que ela começou a prestar atenção no que realmente estava mudando e percebeu algo profundo. O problema nunca foi a limpeza. O problema era o que vinha antes dela. A decisão. Antes, cada pequena tarefa virava um conflito interno. Eu faço agora ou depois? Será que vale a pena? Estou cansada. Melhor deixar para amanhã. Essas pequenas discussões internas aconteciam o dia inteiro, e cada uma delas consumia energia. Sem que ela percebesse, sua mente estava trabalhando o tempo todo, decidindo, adiando, negociando. E quando chegava o momento de agir, ela já estava cansada demais. Isso tem um nome: fadiga de decisão. Quando você precisa escolher o tempo todo, sua mente se esgota. E quando a mente se esgota, ela escolhe o mais fácil. E o mais fácil, quase sempre, é não fazer. Foi por isso que Juliana passou tanto tempo presa no mesmo ciclo. Não porque ela não queria, mas porque ela decidia demais e agia de menos. Mas quando ela criou regras simples, tudo mudou. Ela não precisava mais pensar. A decisão já estava tomada. A pia não dorme suja. Usou, guardou. Nada acumula por mais de 24 horas. Simples, direto, automático, sem negociação interna, sem desgaste emocional, sem esforço desnecessário, e isso liberou algo que ela nem sabia que precisava: espaço mental. Agora, ela não gastava energia decidindo coisas óbvias. Ela apenas fazia. E isso trouxe mais leveza para o dia, mais presença, mais clareza, mais tranquilidade. E talvez esse seja um dos maiores segredos que ninguém fala sobre organização. Uma casa organizada não exige mais esforço. Ela exige menos decisões. Quando você reduz o número de escolhas, você aumenta sua constância. E quando a constância entra, a bagunça deixa de ter espaço para crescer. Com o tempo, Juliana começou a perceber que não era só sobre hábitos. Era sobre o lugar onde esses hábitos aconteciam. Porque por mais que ela estivesse tentando fazer diferente, existiam coisas dentro da própria casa que dificultavam tudo. Antes nada tinha um lugar claro. A chave ficava onde dava. A bolsa era largada em qualquer canto. Os brinquedos se espalhavam porque não existia um espaço definido para eles. E isso criava um problema silencioso. Guardar algo se tornava difícil. Organizar parecia confuso. Manter a ordem exigia esforço. Era como tentar manter tudo limpo em um ambiente que não ajudava.
Foi então que Juliana fez algo que mudou completamente o jogo. Ela parou de tentar se adaptar à casa e começou a adaptar a casa à realidade dela. Primeiro, ela esvaziou. Não de uma vez, não com pressa, mas com intenção. Ela começou a olhar para os objetos e fazer uma pergunta simples: isso realmente precisa estar aqui? E aos poucos foi deixando ir. Roupas que não usava, coisas guardadas por culpa, objetos que ocupavam espaço, mas não tinham função. E a cada coisa que saía, algo dentro dela também se organizava. A casa começou a respirar. Depois disso, ela definiu lugares claros. Tudo passou a ter um endereço. A chave tinha um ponto fixo. A bolsa também. Os itens da casa passaram a ter lógica. E isso mudou completamente a dinâmica. Porque quando algo tem lugar, fica fácil guardar. Mas quando não tem, vira bagunça. Juliana então entendeu algo que transformou sua forma de viver. Você não precisa ser mais disciplinada. Você precisa de um ambiente que facilite a disciplina. Se sua casa dificulta, você vai falhar. Se sua casa ajuda, você flui. Ela também simplificou. Menos coisas, menos excesso, menos estímulos e mais clareza. Agora, quando algo estava fora do lugar, ela percebia rápido e resolvia rápido. O ambiente deixou de ser um obstáculo e passou a ser um suporte. E quando isso acontece, a organização deixa de depender de esforço constante e passa a acontecer naturalmente. Com a casa começando a entrar em ordem, Juliana percebeu algo que ninguém tinha explicado para ela antes. A maior mudança não estava na casa, estava dentro dela. Antes, ela vivia com uma sensação constante de atraso, como se estivesse sempre devendo algo para si mesma. A bagunça não era apenas visual, ela era emocional. Cada canto desorganizado carregava um peso, um lembrete silencioso de tarefas não concluídas, de promessas que ela fez para si e não cumpriu. E isso ia afetando algo mais profundo, a forma como ela se enxergava. Ela começou a se ver como alguém que não terminava o que começava, como alguém que não dava conta, como alguém que sempre estava tentando, mas nunca conseguia. E essa identidade silenciosa era mais pesada do que qualquer bagunça. Mas agora, algo estava mudando. A casa ainda não era perfeita. Ainda existiam dias difíceis. Ainda havia momentos de cansaço. Mas ela não se sentia mais perdida. Ela sabia por onde começar. Sabia o que precisava ser feito. Sabia que pequenas ações eram suficientes. E isso trouxe algo que ela não sentia há muito tempo: dignidade. A dignidade de cuidar do próprio espaço, de terminar o dia com a sensação de que fez o necessário, de não fugir mais da própria realidade. E junto com isso, veio a paz. Não uma paz idealizada, mas uma paz real. A mente começou a desacelerar. O ambiente deixou de gritar. O coração começou a respirar melhor. Juliana também percebeu algo ainda mais profundo. Quando a casa estava em ordem, ela conseguia estar presente, com os filhos, com o marido, com ela mesma. Ela não estava mais o tempo todo pensando no que precisava arrumar, porque aquilo já não era mais um peso constante. E talvez esse seja um dos maiores efeitos que ninguém fala sobre organização. Uma casa organizada devolve presença. Você para de viver na culpa, para de viver no acúmulo, para de viver adiando e começa finalmente a viver o agora. Porque no fundo, organização não é sobre estética, é sobre liberdade emocional. Talvez enquanto você ouve tudo isso, uma parte de você esteja pensando: eu entendi, mas a minha rotina é diferente. Eu já tentei antes e não consegui manter. Eu começo, mas sempre volto para o mesmo lugar. E isso é mais comum do que você imagina, porque o problema nunca foi começar. O problema sempre foi sustentar. E é exatamente por isso que você não precisa de mais força. Você precisa de menos complexidade. Então esqueça por um momento tudo que parece grande demais. Você não precisa organizar a casa inteira hoje. Você não precisa fazer uma transformação radical. Você não precisa esperar o dia perfeito. Você só precisa escolher um ponto de controle. Algo simples,
algo específico, algo que você consegue manter, mesmo em dias ruins. Pode ser a pia, pode ser a cama, pode ser a mesa da sala, mas escolha apenas um e transforme isso em uma regra, não em uma meta, não em uma intenção. Uma regra. Algo que você não negocia consigo mesma, porque quando você transforma uma ação em regra, você elimina o desgaste da decisão. Depois disso, adicione mais um pequeno comportamento. Usou, guardou. Terminou, finalizou. Saiu, ajustou. Sem perfeição, sem pressão, sem tentar fazer tudo, apenas repetindo. Se existe algo acumulado há dias, não tente resolver tudo de uma vez. Escolha 10 itens, apenas 10. Separe, organize, descarte ou doe. Esse pequeno movimento quebra o ciclo. Agora, olhe ao redor da sua casa com sinceridade. O que está dificultando a sua vida? Às vezes não é falta de disciplina, é excesso de coisas, é falta de espaço definido, é um ambiente que não colabora. Simplifique, diminua o excesso, crie lugares claros, facilite o processo e, principalmente, pare de esperar vontade. A vontade é instável. Ela depende do seu humor, do seu cansaço, do seu dia. Mas um sistema simples continua funcionando. E quando você mantém o simples, todos os dias, algo começa a mudar sem você perceber. Você deixa de tentar organizar e começa a viver organizada. E isso transforma tudo. No final de tudo, Juliana percebeu algo que mudou completamente a forma como ela enxergava a própria casa e a própria vida. Não foi a motivação que transformou tudo. Não foi um dia de energia. Não foi uma decisão grande, cheia de emoção. Foi algo muito mais simples e muito mais poderoso. A repetição. Pequenas ações feitas todos os dias, mesmo quando ela não estava com vontade. A casa dela não ficou organizada porque ela quis muito. Ficou organizada porque ela parou de depender do querer. E talvez essa seja a verdade que ninguém te contou com clareza até hoje. Você não precisa sentir vontade para começar. Você precisa começar, mesmo sem vontade. Porque a ação vem antes da motivação, e não o contrário. Quando você espera se sentir pronta, você adia. Quando você age, mesmo imperfeita, você constrói. E no começo, parece pequeno demais. Lavar uma pia, guardar um objeto, arrumar um espaço. Mas o que está sendo construído ali não é só uma casa organizada. É uma nova identidade. Você começa a se enxergar como alguém que cumpre o que decide. Como alguém que termina o que começa. Como alguém que cuida do próprio espaço. E isso muda tudo. Porque quando a identidade muda, o comportamento acompanha. A organização deixa de ser um esforço e passa a ser parte de quem você é. A casa passa a refletir isso, não perfeita, mas leve, funcional, em paz. Um lugar que não te cobra o tempo todo, mas te acolhe. E tudo isso começou no momento em que Juliana entendeu que intenção não limpa a casa. O que limpa é decisão. O que organiza é repetição. O que mantém é sistema. E agora, a pergunta não é mais se você consegue. A pergunta é: qual é a primeira pequena decisão que você vai tomar hoje? Porque não é amanhã que muda a sua casa. Não é na próxima semana. Não é quando você tiver mais tempo. É no momento em que você termina de ouvir isso e decide agir, mesmo que seja pequeno. Talvez não seja sobre ter mais tempo. Talvez nunca tenha sido. Talvez seja sobre finalmente fazer diferente, com o que você já tem. E quando você começa assim, simples, consistente e real, a sua casa muda. E junto com ela, você também muda.